Por quanto tempo você esteve no Irã? Close to 2 weeks. I Quase 2 semanas. Eu cheguei, acho que no fim de abril, por volta do dia 21. Demorei um pouco. Tive que ir de Washington até Istambul, de Istambul para Van, e de Van precisei ir de carro até a fronteira, porque os aeroportos do Irã estavam fechados e só reabriram há poucos dias. Então tive que fazer o trajeto por terra, de Van até a fronteira do Irã, e depois seguir para dentro do país. Aí fui para Tabriz e depois para Teherã. Então sim, levou um tempo. Foram suficientes Tailings. So it took a while. It was almost a 3-day journey. Sim, Israel bombardeou o aeroporto de Mehrabad várias vezes, atingindo aviões civis, e obviamente não era seguro voar para lá. Em que circunstâncias você entrou no Irã? Atravessando a fronteira terrestre. Mas eu quero dizer, quem te recebeu lá? E qual era a sua agenda? Tem um grupo chamado SAB, se pronuncia SAB. Sim. Sob, that organizes Então, é um festival de documentários, um festival de mídia que acontece uma vez por ano. Só que neste ano, em vez de fazer o evento, ele foi adiado. No lugar disso, organizaram um pequeno grupo de jornalistas independentes para ir até lá e ver a realidade com os próprios olhos. É uma ótima forma de entender de perto o que está acontecendo. E claro, o acesso ao Irã está bem restrito agora, por causa da situação de guerra. Por isso, me sinto muito privilegiado por estar entre as poucas pessoas que realmente puderam ver o que está acontecendo de perto. Porque, obviamente, a imprensa enfrenta muitas dificuldades para isso. A CNN conseguiu mandar um repórter por um curto período, mas acho que eles não conseguiram ver muito do país além de Teherã. Eu, por outro lado, consegui ver não só Teherã, mas também fui a Tabriz, como mencionei, a Isfahan, a Bandar Abbas, ao Estreito de Hormuz, a Minab, o local desse crime terrível, um crime contra a humanidade cometido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Depois voltei para Teherã e, enfim, peguei o voo de volta, sendo uma das primeiras pessoas a ver esses aeroportos voltando a funcionar. Bom, você entrou direto no meio da ação assim que chegou a Tabriz. Você participou de um dos comícios patrióticos a favor do governo, que vem acontecendo desde o início do ataque não provocado contra o Irã no dia 28 de fevereiro. Conta pra gente o que você viu. Eu estou cercado por centenas, talvez milhares de iranianos, reunidos aqui para celebrar o país deles, para celebrar a resistência ao que eles veem como uma guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel. Tem gente de todas as idades, de todos os perfis, crianças, mulheres, homens. Todos dizem que estão muito orgulhosos do que o país está fazendo. E se o cessar-fogo acabar hoje à noite, eles estão dispostos a apoiar o governo. Quais foram as suas impressões de lá? Digo, estão acontecendo grandes manifestações em Teherã, na Praça Engelab, e parece que eles levaram para a rua, como costumam fazer em Teherã, um lançador de mísseis balísticos. O que foi uma novidade? Quer dizer, é impossível não ficar meio impressionado com esses comícios, que, pelo que me contaram, foram mesmo manifestações espontâneas de apoio ao governo. Eu não sei bem por que isso continua acontecendo. Se acontecer de novo, eu vou simplesmente deixar claro o que penso. Mas, enfim, é impressionante, né? A primeira impressão é essa, uma multidão enorme de pessoas, todas muito a favor do governo. Em alguns casos, eles acabam servindo como uma linha dura que dá ao governo uma certa vantagem para continuar mantendo uma postura firme contra os Estados Unidos e contra Israel. Porque tem essa enorme demonstração de pessoas nas ruas que não estão nada satisfeitas com a ideia de negociar com os Estados Unidos. Pensa assim,
Se você fosse um negociador iraniano e estivesse lidando com o Jared Kushner e o Steve Witkoff, e eles dissessem, olha, a gente quer que vocês cedam nesses pontos específicos, você poderia responder com total sinceridade, nosso povo não vai aceitar isso. Tem dezenas de milhares de pessoas nas ruas. E acho que meu celular não gira para a lateral, então vou deixar ele em pé mesmo. Toda vez que chega um comentário, parece que ele muda sozinho. Ele simplesmente quer ficar na vertical. Então isso, sabe, acaba servindo como uma espécie de freio à capacidade da liderança iraniana de ceder. Existe um grupo muito grande e bem definido de iranianos que não quer que o governo negocie, que não quer abrir mão de nenhum tipo de enriquecimento de urânio. E além disso, uma coisa que também fica muito clara é que, embora essas manifestações tenham começado, claro, o governo agora está envolvido, está levando, como você mencionou, sistemas de defesa aérea e equipamentos militares para exibir, para as pessoas tirarem fotos e posarem. Elas começaram de forma espontânea, de baixo para cima, com pessoas que queriam fazer algo para demonstrar apoio ao governo durante essa guerra que foi imposta a eles. E dessa forma, eles também funcionam como uma espécie de barreira contra os distúrbios estrangeiros. Aqueles protestos apoiados por forças externas que atingiram o país por alguns dias em especial, mas que duraram várias semanas no começo do ano. Os grupos apoiados pelo Mossad querem, mais do que tudo, desestabilizar o país por meio de uma série de protestos violentos e tumultos. Mas eles não conseguem fazer isso se todas as principais praças das grandes cidades estiverem ocupadas por iranianos patriotas, mostrando apoio ao governo. Então, enquanto esses comícios continuarem, e já passam de 60 dias, é impossível para os grupos apoiados pelo Mossad realmente agir contra o governo ou provocar qualquer tipo de agitação. Esse é um ótimo ponto. E ele destaca uma das falhas principais que a própria mídia israelense agora vem reconhecendo. O Ynet publicou uma matéria grande, que a gente pode até comentar depois, sobre como o Mossad voltou a assumir o crédito por aqueles protestos que vimos nos dias 8 e 9 de janeiro, dentro do Irã. Eles achavam que essa guerra geraria mais agitação, e que junto com a pressão externa trazida por grupos curdos aliados, isso desestabilizaria o país. Mas esse projeto fracassou completamente. E você mostrou esse fracasso ao participar daquele comício patriótico. A gente também viu correntes humanas se formando em volta de usinas de energia e de outras infraestruturas importantes no Irã. Sinceramente, do meu ponto de vista, esse foi um dos protestos anti-imperialistas mais inspiradores. Pessoas defendendo seus bens públicos contra um projeto de destruição do Estado, liderado pelos Estados Unidos e por Israel.